Enquanto surge o Alviverde, a gente surge com mais um vídeo aqui. Agora sim, vamos trazer os comentaristas falando aí do Palmeiras, o que eles acharam da classificação do maior do Brasil, tá? Parte 1 para você aqui dos comentaristas falando do Verdão. Eu quero ver o que o Pedro Marques, se não me engano, aí da Jovem Pan, falou. O Pilhado também, o Flávio Prado, o Mauro César Pereira, meu amigo, até o Piperno vai falar aí também, tá? Além do Nilson César, grande narrador, Nilson César, e ele, meu amigo, Mauro César Pereira, tinha falado essa besteira aqui do Palmeiras, depois do jogo do Palmeiras contra o Inter Miami. Veja agora a cara de rabo dele, vamos falar assim, a cara de rabo dele depois do Palmeiras vencer o Botafogo, que para ele era o melhor time aí, o segundo melhor, para ele sempre o melhor é o Flamengo, né? Então, mas em comparação, para ele o Palmeiras era o pior time do mundo, né? Depois do jogo contra o Inter Miami. E agora, a cara de rabo dele vendo o Palmeiras eliminar o Botafogo, poderoso Botafogo que destruiu o PSG, vai lá o Palmeiras, elimina o Botafogo. Olha a cara de rabo do Mauro César Pereira. Uma atuação horrorosa, atuação péssima, vergonhosa, constrangedora, e não há como usar qualquer cortina de fumaça para isso. Contra um time do futebol recreativo aqui dos Estados Unidos, o Palmeiras correu o risco de eliminação em dado momento. É que o outro jogo ficou um jogo de placar bailarino, aí um marcava, o outro fazia também, vira o jogo, empata de novo, e isso acabou minimizando esse risco. Mas houve momentos ali que saísse mais um gol lá do Al-Ahly e tal, o Palmeiras poderia estar eliminado. E o Inter Miami poderia ter feito 3-0 ainda, né? Teve clara chance de gol desperdiçada quando vencia. Foi uma atuação horrível. O Palmeiras, porque não desiste, tudo. Pô, o mínimo que o time tem que fazer é não desistir. Isso aí é obrigação. Se muitas vezes um time de futebol não desiste, aliás, desiste do jogo, joga a toalha, não tem fibra, esse time tem um grave defeito. Mas o fato de uma equipe tão cara lutar até o fim não é o bastante para ficar aqui, não, que legal, eles não desistem nunca. Até que tá lá para quê? E outra coisa, fica nesse perrengue de ter que lutar até o final, porque o próprio time se complica. Jogando contra uma equipe que é inferior, contra grandes jogadores, mas já muito veteranos, cercados de outros caras que são jogadores de nível mais baixo, e o Palmeiras sofrendo para conseguir escapar ali da indesejável, né, segunda colocação ainda por cima, e correndo um risco em dado momento. E o gol de empate foi um presente do grande Perdigão, porque o Perdigão estava no time, né? Bem, como frio foi o jogo, né? Acho que o mundo hoje foi apresentado ao futebol praticado no Brasil. Um jogo ruim, jogo fraco, né? Jogo fraco, tecnicamente fraco, um jogo sem grandes jogadas, um jogo fraco. O mérito do Palmeiras, jogou melhor, foi realmente ter buscado a vitória, né? Que é o básico dentro de um jogo de futebol, duas equipes que têm elencos bons jogadores à disposição dos técnicos, só um dos times entrou em campo pensando em vencer. Eu acho que vai muito na conta do Renato Paiva, essa atuação ridícula do Botafogo, um time acovardado. Acho ok você jogar dessa maneira contra o PSG, deu certo. É aquela coisa que acontece em 10, 15, 20 jogos assim. Se jogasse em 20 vezes, talvez o Botafogo perdesse 19, ou perdesse 17, empatasse 2 e vencesse aquele. Deu tudo certo, o mérito foi muito elogiado, porque foi resignado, porque teve um plano de jogo, porque não ofereceu chances ao campeão europeu, praticamente não criou nada, e venceu por 1-0. Já contra o Atlético de Madrid já foi uma coisa para se discutir, porque ficou sentado em cima de uma vantagem muito grande, perdeu o jogo, mas tinha a vantagem de perder por até 2 gols. Mas já não foi um jogo, até defensivamente, tão elogiável assim. E hoje, o Botafogo simplesmente não jogou. O Palmeiras tentou, buscou, jogadores importantes saindo do banco, um deles acabou fazendo gol na jogada individual. Acho que o Palmeiras ainda é um time com um repertório ofensivo muito pequeno para tantos bons jogadores que estão à disposição de sua comissão técnica, mas a justiça da classificação, para mim, é inquestionável. É inquestionável, o Palmeiras mereceu avançar. E eu vou falar uma outra coisa aqui, que estava conversando com o amigo meu, Felipe, agora, durante o jogo, e tem outro aspecto também, o Palmeiras merece mais avançar nessa competição, porque foi um clube que trabalhou para ter esse time. O Botafogo não trabalhou, surgiu lá uma SAF, um milionário, um sujeito sai dos Estados Unidos, compra e põe um monte de jogadores ali. Aí tu vê a arrecadação do clube e o elenco, o valor, não cobre. Tudo bem, é legítimo, é legal, não é proibido, mas o que o Botafogo trabalhou para ter esse time? O que foi feito para o Botafogo ter esse time? O Palmeiras fez por onde? O Palmeiras trabalhou para ter estrutura financeira e contar com ótimos jogadores. O Botafogo não. Então, acho que até nesse aspecto o Palmeiras merece mais avançar nessa competição.
E não sei se o Botafogo terá outra oportunidade de disputar algo parecido, porque com a crise na holding, né, a explosão já lá na França, com o rebaixamento do Lyon e toda a revolta que está havendo lá, não sabemos quanto tempo essa fantasia vai durar, porque é o mundo fantasioso das SAFs, né? Alguém chega, põe dinheiro, e você não sabe quanto vai durar. Pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, pode durar nada. Né? O Vasco não durou nada. Então, vejamos como vai ser. Justíssima classificação, e acho que o mundo foi apresentado ao futebol praticado no Brasil. Um jogo ruim, um jogo que, se fosse para tentar convencer alguém a assinar um pacote na TV a cabo ou no streaming para assistir o futebol praticado no Brasil, acho que a pessoa não assinaria a partir desse jogo, porque não foi um bom jogo. Nós já estamos acostumados a isso. Quem está acostumado a ver os jogos de um outro nível, certamente não se encantou com o espetáculo, entre aspas, apresentado hoje. Mas a vitória do Palmeiras é justíssima, e eu acho que o Botafogo foi até mais responsável pelo fato de não ter sido ruim do que o Palmeiras, evidentemente, porque foi um time, a palavra só tem essa palavra, um time acovardado. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, principalmente você, torcedor do Palmeiras, parabéns. O Palmeiras é o primeiro clube a se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, que está sendo jogada nos Estados Unidos. Um confronto brasileiro, Palmeiras e Botafogo, um jogo pegado, mas o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras merecia até ter conquistado a vitória nos 90 minutos regulamentares. Mas o Botafogo lutou muito. E teve as oportunidades dele também, hein? Vamos para a prorrogação. Acabaram dando certas alterações do técnico Abel do Palmeiras. O Paulinho fez um belíssimo gol. E quando tudo parecia resolvido, o Botafogo lutou e teve até no último lance do jogo a chance de levar a decisão para os pênaltis. Então, parabéns também ao Botafogo pela campanha que fez, chegando aí nas oitavas de final. E você, torcedor do Palmeiras, comemore. Vamos ver quem será o adversário. Mas já te digo uma coisa. Na segunda, não perca. Galvão e Amigos na Band. Segunda noite. A partir das 10h20 da noite, vamos discutir tudo. Mostrar os lances, mostrar gol, discutir tudo que aconteceu nessa grande classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na Band. Galvão e Amigos. Segunda, 10h20 da noite. Até lá. Meus amigos, o Palmeiras está em quartas de final do Mundial Interclubes. Foi um sufoco contra o Botafogo. O Palmeiras foi melhor o tempo todo. Eu não entendi as substituições do Abel, principalmente a saída do Estevão. Não entendi, sinceramente, só se tiver alguma justificativa, alguma lógica para a saída do Estevão. O Paulinho marcou no primeiro tempo para a prorrogação, depois o Gustavo Gomes foi expulso. No final, o Botafogo foi ataque contra a defesa, mas a bola não entrou, né? A bola não entrou e o Palmeiras segue, agora vai enfrentar Chelsea ou Benfica, né? Um dos dois. E ó, quer saber? O Palmeiras vai passar já passou para as quartas, né? Vai passar para a semifinal. Vai passar agora para quartas de final. Vai vencer o Chelsea ou o Benfica. Já passou pelas oitavas, agora vai para as quartas, porque vai vencer o Chelsea ou o Benfica. Bota fé no Verdão! Parabéns, Palmeiras! Apesar dessa substituição do Estevão que eu não entendi. Um abraço. Classificação merecida do Palmeiras para a fase de quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Buscou muito mais o jogo, foi melhor em quase todo o tempo, diante de um Botafogo preocupado muito mais em se defender. O Palmeiras que chega ao gol da vitória no primeiro tempo da prorrogação com o Paulinho, saiu do banco de reservas para mudar a história do jogo. Uma das contratações mais caras da história do clube, faz com que o Palmeiras agora receba a premiação de 72 milhões de reais por ter avançado na Copa de Clubes da FIFA. O Abel Ferreira acertou na escalação inicial com o Alan, que fez um bom jogo, com o Maurício. Acho que cabe até um questionamento porque eu não teria tirado o Estevão, muito menos feito a dobra de laterais pela direita. Mas mesmo assim o Abel Ferreira acertou na escalação no 11 inicial que entrou hoje diante desse Botafogo. E agora, o que esperar do Palmeiras no duelo de quartas de final? Daqui a pouquinho tem a definição do adversário do Palestra, Benfica ou Chelsea. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre o futebol praticado pelo Palestra. Deixe seu like e siga @Jovem Pan Esportes nas redes sociais. O Palmeiras está nas quartas de final do Super Mundial de Clubes, meu amigo. O Palmeiras, que jogou como time grande,
desde o começo do jogo. O Palmeiras que tentou vencer desde o começo do jogo. O Palmeiras que criou. O Palmeiras que quis se classificar. Não o time que só se defendeu. Pode subir o sobe-som, porque merece. Porque mais uma vez o time do Abel Ferreira tem que ser elogiado. É o time mais competitivo do futebol brasileiro nos últimos anos. É um time que sempre, quando chega em momento de decisão, ele cresce. E isso aconteceu de novo. O Botafogo, em momento nenhum da partida, o Botafogo que foi heróico, tá? O Botafogo que passou num grupo dificílimo. O Botafogo, em momento nenhum, tirando o final da prorrogação, mereceu fazer o gol. O Botafogo se fechou, o Botafogo jogou para não sofrer gol. E aí me desculpa, aí eu sempre acho merecido passar quem tenta jogar, quem tenta criar, quem atua como clube gigante que é o Palmeiras. E como eu acho que o Botafogo deveria jogar também. O Botafogo foi pro Kaique, aí não sei por quê. Foi pro Raí. Ah, tá, eu achei que tinha falhado a minha internet. Foi o Botafogo, um Botafogo que para mim se comportou hoje como se tivesse jogando contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid. Parece que o Botafogo se acostumou a se defender e tentar jogar por uma bola. E o Palmeiras não. O Palmeiras jogou para ganhar. O Palmeiras criou. O Palmeiras esculhambou o Botafogo em número de finalizações no tempo normal e na prorrogação. De novo, para quem ameaçava já estar criticando Abel Ferreira, é impressionante como as mudanças desse cara funcionam. Porque o Abel Ferreira tirou o Estevão, na minha opinião, errou naquele momento, tá? Pô, o Estevão tava jogando um bolão no jogo. E o Abel tirou o Estevão. O Estevão ficou brabo, saiu emburrado. E aí, um dos jogadores que ele colocou, que foram ali Paulinho e Luigi, o Paulinho decide a partida. O Paulinho, que pena que ele tá com esse problema físico, porque é um jogadorzaço, é um jogador que tem bola para ser titular desse Palmeiras. E outra, como jogou também Richard Rios. Como o Richard Rios está crescendo. Como o Richard Rios comanda esse meio-campo do Palmeiras. E hoje, com toda a sinceridade que eu sempre tenho, o Botafogo não teve coragem para chegar numa quartas de final. Quem teve coragem para jogar, quem teve criatividade, quem não teve medo de buscar o gol, saiu com a vitória. Para mim, o Palmeiras já merecia a classificação no tempo normal, porque criou muito mais do que o Botafogo. O Palmeiras foi muito melhor e o Botafogo, que entrou para não levar gol, acabou sofrendo gol na prorrogação. O primeiro tempo não teve jogo, né? Foi muito amarrado, mas o Palmeiras saiu um pouquinho mais. E no começo do segundo tempo, o Palmeiras mostrou que a cara do jogo continuaria sendo a mesma. Ele saindo um pouco mais, aí a partida ficou um pouco mais legal, um pouco mais interessante. Estou falando tecnicamente, né? Em termos de torcedor, o cara ficar nervoso. Estou falando tecnicamente como jogo. E aí o Palmeiras sempre procurou mais o gol. Foi atrás do gol, achou o gol. E só a partir dali que o Botafogo soltou. O Botafogo jogou de uma maneira... Acho que eles acharam que aquilo que aconteceu contra o Paris Saint-Germain ia acontecer sempre, né? Ficar fechado, abdicar do jogo e no contra-ataque conseguir alguma coisa. E hoje o Palmeiras procurou mais, lutou mais e acabou conseguindo o resultado com todo o merecimento. Com alguns destaques extraordinários. O Richard Rios de novo jogando um bolão. O Paulinho, nos 30 minutos que ele podia jogar, ele fez o que podia fazer e fez o gol. O time do Palmeiras ele foi muito pragmático. Ele fez tudo certinho, sempre pensando mais na vitória, e o Botafogo só se defendendo. Como quem procura a vitória é aquele que eu quero que vença, tá certa a vitória. Esse time que fica jogando só atrás, covarde, jogando por uma bola, eu não sou fã não, portanto, merecida a vitória do Palmeiras, foi muito justo o que aconteceu. Quem quis ganhar o jogo mais, quem procurou mais o ataque, acaba conseguindo a classificação. Positivo, você falou do Richard Rios, eu acho ele até aqui o melhor jogador de meio campo do campeonato, tá jogando muito.
E, de novo, é exemplo do que fez na Copa América o ano passado. Aproveita a oportunidade de se mostrar para o mundo e eu acho que é mais um jogador que não se reapresenta ao Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. Vai, enfim, atravessar o Atlântico. Exemplo do Estevão. Acho que o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras fez um bom jogo. O que acontece? É muito difícil jogar contra o Botafogo, principalmente quando a gente vê um Botafogo com 3 volantes, a defesa inteira lá atrás. Então, o Botafogo é um time que se defende muito bem. E hoje ainda reforçou a marcação no meio-campo. E talvez esse seja o problema. É a falta de ambição do Botafogo em alguns momentos. Se isso se justificava contra o PSG, que é um time melhor, eu acho que contra o Palmeiras não. Contra o Palmeiras, o Botafogo deveria ter tido muito mais ambição. E o Palmeiras procurou martelar a maior parte do tempo, pelo menos uns 100 minutos do jogo. Não conseguiu em boa parte do tempo, porque é um Botafogo, sim, que se defende demais, e é o Palmeiras que tem alguns jogadores que ainda estão muito abaixo do que se imaginava, como, por exemplo, o Vitor Roque, mas foi um Palmeiras que hoje teve várias virtudes, entre elas, de ousar na escalação. Da mesma forma que eu critiquei aqui nessa mesma vez demais o técnico do Palmeiras, muitas vezes, inclusive depois do vexatório empate contra o Inter Miami, hoje a gente viu um Abel diferente. Hoje a gente viu, assim, muito do melhor do Abel, mas arriscando mais, principalmente na escalação do time, mudando o posicionamento do Estevão, coisa que eu cobrei durante muito tempo aqui, colocando, fazendo com que o Alan tivesse a oportunidade que ele de fato merecia há muito tempo. Ele está se apresentando melhor que Felipe Anderson e o Veiga, que são 2 jogadores que já iniciaram como titulares nesse Campeonato Mundial. Então, o Abel hoje sim mostrou algo do que a gente estava cobrando e com razão, porque ele é muito bem pago para isso. Ele não tem que ser muito bem pago para a mediocridade de jogo do Palmeiras de 5 dias atrás. Ele merece ser muito bem pago para fazer o que fez hoje. Ou seja, um time que foi capaz de tomar iniciativa contra o Botafogo durante mais de 100 minutos de jogo. Poderia sim ter feito o gol antes, teve oportunidade para isso. O John fez um jogo muito bom, aliás, ele faz cera demais, inclusive, e não é só no Mundial, não, aqui no Campeonato Brasileiro também, quebra o ritmo, esfria, ok, é do jogo e tal, mas como espetáculo, de fato, é muito ruim. Agora, eu acho que é um Palmeiras que jogaria, sim, em igualdade de condições contra a Chelsea ou Benfica. Só que é o Palmeiras que agora, contra o Chelsea ou Benfica, vai jogar sem Gomes, Murilo e Piquerez. A atuação do Palmeiras hoje, o Palmeiras foi muito superior ao Botafogo. E eu acho que tem um número que ilustra bastante isso dentro do jogo, né? Se a gente pegar os 90 mais os 15 iniciais da prorrogação, que é o período em que o Palmeiras abre o placar, aí no segundo tempo o Botafogo vai para aquela pressão tentando igualar o jogo. O número de finalizações nesses 3 tempos, né, os 90 mais os 15, 105 minutos, de jogo, era de 18-6 para o Palmeiras. 18 finalizações do Palmeiras e 6 do Botafogo em 105 minutos de jogo. Eu acho que isso ilustra bastante a diferença dos 2 times dentro do jogo. Como o Palmeiras desde o início buscou e com mudanças feitas pelo Abel, o Alan como um ponta pelo lado direito, o Estevão jogando na esquerda no começo do jogo, mas vindo muito por dentro, o Maurício como titular nessa ocasião, o M. Martínez por dentro ao lado do Rios, porque era um jogo mais físico naquela faixa mais central, já que o Botafogo tinha Alan, Marlon Freitas, o Danilo Barbosa hoje, um jogador muito forte fisicamente também, então o Palmeiras precisava igualar nesse sentido, e foi uma resposta positiva, né? Se do ponto de vista criativo no primeiro tempo talvez o time não tenha conseguido finalizar tanto, no segundo ele volta com um volume muito grande de finalizações, né? E aí o John começa a trabalhar e começa a ser a principal figura do Botafogo no jogo. Então, eu acho que é uma vitória do Palmeiras muito justa, muito merecida pelo que foi construído ao longo do jogo. Mostra um pouco do trabalho do treinador nas mudanças, em identificar os problemas dos jogos anteriores e corrigir para esses e potencializar alguns jogadores. E também a competitividade muito alta desse Palmeiras. Do lado do Botafogo, o lado que sai derrotado dessa eliminatória, uma atuação decepcionante. E era um aspecto que a gente debatia muito ao longo da semana, como o Botafogo reagiria a esse jogo, depois de ter feito uma primeira fase em que em 2 dos 3 jogos ele se defendeu mais do que tentou atacar. Ontem o Renato Paiva na coletiva disse que seria um Botafogo que jogaria mais, que tentaria propor um pouco mais, e não foi em nenhum momento do jogo, exceto os 15 minutos finais, porque perdia, e aí se lançou desesperadamente ao ataque, até teve um volume de cruzamento
e coisa do tipo, mas nenhuma finalização perigosa de fato contra o gol do Everton. Então, decepcionante demais a atuação do Botafogo, enquanto o Palmeiras passa com muita justiça e com muitos méritos. E essa vai ser uma questão para a sequência, né? Os dois têm aí pontos. O Piperno trouxe os desfalques do Palmeiras, que obviamente vão pesar muito contra o Chelsea. É a defesa quase inteira titular, ou contra o Benfica, né? Quem passar desse confronto, o Chelsea é o favorito. E do lado do Botafogo, para o segundo semestre, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, é um time que vai precisar jogar um pouco mais, né? Em alguns jogos defensivamente, é claro que você ter esse equilíbrio é importante, vai te garantir pontos, vai te garantir vitórias em um ou outro cenário, mas sempre não dá para jogar só assim. Tá, então, galera, os comentaristas da PAN, os comentaristas falando aí sobre o maior do Brasil. Mandei aqui pra você só o resumo, hein? Só aqui os cortes das melhores parábolas aí, das melhores opiniões que eles deram aí depois da grande vitória do Verdão. 1-0 contra o Botafogo, Palmeiras classificado para as quartas de final para jogar contra o Chelsea aí. Vai ser a reedição da final do Mundial 2021, hein, galera? Botafogo eliminado da Copa do Mundo de Clubes. O melhor treinador brasileiro do Mundial, o melhor treinador de time brasileiro do Mundial, eliminado pelo pior, que era o Abel Ferreira, segundo o Mauro César, segundo a imprensa. Chupa a imprensa! Avante palestra!